de alguém que é muito mais do que um homem para nos ajudar. O Senhor Jesus, ele veio como homem nesse mundo, entrou pela porta das ovelhas, ou seja, ele nasceu como homem. Como homem, ele deu exemplo de como nós deveríamos viver, mas ele não é só o Filho do homem. Jesus é também o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, que nós amamos e servimos, que é o amor da nossa vida, ele é o divino Jesus. E existe assim uma ênfase muito grande por parte da mídia secular em fazer com que as pessoas não acreditem que Jesus é Deus, mas Jesus é Deus. Vamos ler juntos? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Evangelho de João, que vai nos servir agora de base para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos ler João 20, verso 30 e verso 31. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. O apóstolo João disse assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ler o verso 31 juntos? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A cada ano que passa, a quantidade de livros que estão sendo escritos sobre a pessoa de Jesus só aumenta, não diminui. Existe um número bem expressivo de pessoas que se dedicaram para estudar acerca da vida de Jesus, como profeta, como homem, como Deus, como líder, como filósofo. Enfim, Jesus tem sido, nos últimos 2000 anos, um motivo de estudo para muita gente inteligente. E eu me incluo com você nesse grupo de gente inteligente, porque só os inteligentes têm curiosidade de saber quem Jesus é. E falando a uma plateia de gente inteligente, então hoje eu quero falar sobre o porquê que o Senhor Jesus é o divino Jesus. Então a primeira coisa que eu quero falar aos irmãos é que nós temos aconselhado aqui à igreja, especialmente aos novos crentes, que se você quiser ter uma experiência em conhecer o Senhor Jesus, você precisa dedicar tempo e leitura ao Evangelho de João. Os outros evangelhos são importantes, são muito importantes, mas de uma maneira muito especial, João teve o cuidado de apresentar a pessoa de Jesus como ele é. E nessa apresentação, no seu evangelho, João listou 7 milagres importantes que dizem muito acerca de quem Jesus é. Você veja aqui no capítulo que nós lemos por último, capítulo 20, o João tem a preocupação de dizer que se todas as coisas que o Senhor Jesus fez tivessem sido escritas, não haveria, ele exagerou, não haveria papel nesse mundo para caber tanta coisa. Não haveria naquela época, hoje haveria. Mas talvez não haveria gente com paciência para ler. Por quê? Eu acredito que por onde Jesus passava, os milagres iam acontecendo mesmo se ele não intervisse. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus sobre ele. Isso também acontece na nossa vida. Você, quando você tem a preocupação de agradar a Deus em tudo na sua vida, as coisas começam a tomar uma proporção que talvez a gente não tenha noção. Mas você entra num ambiente, um ambiente abençoado com a sua presença. Você se ausenta do ambiente, as pessoas sentem a sua falta. Mas por quê? Porque você é bom?
Não, porque bom é aquele que está dentro de você. A unção dele exala o perfume dele. Então, quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais nós iremos conseguir influenciar o meio em que nós vivemos, a começar do nosso lar, estendendo-se para a nossa vizinhança, o nosso local de trabalho e também dentro da igreja. O lugar mais fácil de você ser um cristão é aqui dentro da igreja. Aqui nós temos o cuidado de cumprir os protocolos, nos cumprimentar com bondadismo. Você se preocupa em ser educado com todo mundo, em ser simpático, em ser legal. E às vezes dentro de casa a gente tem essa dificuldade. E isso diz respeito da nossa fragilidade de humanidade. Mas o Senhor Jesus que nós servimos, Ele é um padrão de exemplo para tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos ver algumas coisas que João listou no seu Evangelho, que tem muito a ver com o que eu preciso e com o que você precisa nessa noite. A prova da divindade de Cristo, mediante as obras, os milagres que o Senhor realizou, foram aqui deixados no Evangelho de João, para que as pessoas olhassem Jesus pelo mesmo olhar que Deus Pai olha. Como é que Deus, o Pai, vê o Senhor Jesus? Vê o Senhor Jesus como sendo Ele mesmo, sendo parte dele mesmo. Você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que todos nós que somos pais, se alguém chegar perto de nós para falar mal dos nossos filhos, a gente vai ficar entristecido. Se a fala de quem vem nos procurar para nos narrar algo, ou para dizer o que está acontecendo e nós não sabemos, for algo que a pessoa tem razão no que fala, mesmo você tendo a humildade de dizer ele está agindo errado, ou ela está agindo errado, lá no fundo você vai ficar chateado porque alguém veio e te reportou aquela má conduta ou aquele mau comportamento. Quando nós falamos de Deus, o nosso Pai, Deus, o nosso Pai, olhou para Jesus e Ele fez uma declaração sobre Jesus. Ele disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E quando lemos o próprio Evangelho de João, diz que em Jesus você não via mau exemplo. A sua boca saía só vida, não saía nenhuma palavra torpe. Dos atos de Jesus só saíam coisas que nós podemos copiar e devemos copiar. Então eu vou começar narrando algumas coisas que caracterizam Jesus como alguém divino. O primeiro deles é algo que você já conhece bem, já ouviu muitas vezes dentro da igreja, que é lá em Caná da Galileia, onde houve um casamento e o Senhor Jesus fora convidado. Todo mundo aqui sabe da história, que em determinada altura da festa, o que acaba? O vinho acaba. E quando nós vamos estudar na palavra de Deus acerca do vinho, o vinho também é um símbolo, é uma representação da alegria. Quando diz que o vinho acabou, está dizendo a alegria acabou. E acabou o vinho, vamos embora. Não tem mais razão para ficar aqui. Mas o Senhor Jesus estava ali naquele casamento. O que mais me chama a atenção é que o primeiro milagre público de Jesus se dá logo no casamento. E quando nós vemos hoje esse mundo do jeito que está, contrário a tudo que a palavra de Deus nos pede, a gente vê que esse mundo está justamente se levantando com os valores que o Senhor Deus fez questão de deixar em letras vermelhas, bem acesas, para a gente prestar atenção. Os valores voltados ao casamento, os valores voltados contra a família. O diabo não está brincando de ser diabo nesses últimos dias. Então Jesus, estando lá nas bodas em Caná da Galileia, ele teve a oportunidade de Deus o Pai de revelar-se quem ele era. Eu gosto de fazer perguntas, eu faço uma pergunta para você. Nós temos aqui um bom grupo de casados. Eu acho que aqui só o Daniel Lemos que não é casado. Todo mundo aqui é casado. Como é que está seu casamento?
Como está a sua vida conjugal? Jesus está lá no seu casamento? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não existe casamento monótono. Se existe monotonia no casamento, pode ser que um dos dois morreu e o outro não se deu conta disso. O normal em qualquer vida conjugal é como na vida, altos e baixos, calmaria e tempestade. Quem está passando tempestade no casamento e levanta a mão? Vamos ver os corajosos. Tudo santo. Só anjo. Estou falando para um grupo de anjos, né? Mas normal, irmãos, qualquer casamento é altos e baixos. É bonança e tempestade. É luta e suavidade. É por isso que nós precisamos de Jesus no casamento. Pega essa turma mais idosa aqui, tem mais tempo, irmão Martins, o irmão Nivaldo, pastora Rita. Pega essa turma e bate um papo com eles para vocês verem a coisa. Se o mar é fácil de navegar, se o negócio é bom para tosse, ou de vez em quando a gente entorta um com o outro. Por quê? Você imagina, se tendo Jesus a gente tem essas dificuldades, imagina na vida de quem não tem Jesus. Então, eu preciso, você como casado, como casada, precisa de Jesus. Nós temos que pedir a Jesus para transformar a água que nós temos em algo melhor, mais sublime. E você sabe que a água que foi trazida até o Senhor Jesus para Ele operar um milagre, não era uma água limpa. Aliás, era água para limpeza, era água para purificação, que ficava na porta da casa, onde os viajantes, os forasteiros que iam chegando na festa, eles faziam sua asepsia naquelas águas. Lavava-se o pescoço, passava água no cabelo, estava respingando tudo ali. Lavava a mão, lavava os pés e lava ali. E o que foi trazido a Jesus foi aquela água ali. É assim que às vezes o nosso casamento fica, não é? Não entra de vez em quando uma água suja? Ah, não, pastor, no meu não entra. Entra, altera o nosso humor. A gente quase faz aquela oração, leva ele, papai, leva ela. Mas ninguém pensa isso, eu sei disso. Ô Senhor, me libera desse karma. Usa até uma palavra esotérica, não é? É a água suja que entrou. Aí você pede ao Senhor, Senhor, me ajuda. E a gente tem que pedir ao Senhor. Se você tivesse a mãe do Senhor aqui conosco, você ia dizer, que a senhora é mais chegada a Ele? E ela ia exatamente dizer o que ela falou 2000 anos atrás: fazei tudo o que Ele vos disser. Então a gente não precisa da irmã Maria, nós precisamos só de Jesus. E o que o Senhor Jesus tem ensinado é: se você quer ter sucesso na vida, eu tenho que estar presente. Sem mim nada podeis fazer. Segundo o milagre que acontece, narrado aqui pelo evangelista João, depois que o Senhor transforma a água em vinho, depois que Ele torna aquele casamento um casamento de boa qualidade, aquele casamento que tinha perdido a festa e que a festa voltou, olha, a festa vai poder voltar na sua casa, hein? Ah, pastor, será depois de tantos anos? Por que não? Você já orou nesse sentido? Ou está orando para levá-lo logo? Ou orando para levá-la logo? Irmãos, eu é que sei o que eu ouço nos gabinetes da vida aí, tá? Pastor, é todo mundo? Não, é 99%, quase 100%. Todo mundo reclama, dizendo que a sua dor é maior do que a dor do outro, porque ele ou ela não te compreende. É hora de você chamar Jesus para voltar para o casamento. É hora de você pedir ao Senhor para que um milagre possa ocorrer no seu casamento. Segundo milagre que o Senhor causa aqui, e o Evangelho de João tem o cuidado de narrar,
O Senhor Jesus, ele estava com a multidão andando, e havia ali um oficial do rei presente junto com a multidão. O oficial do rei ouviu que Jesus ia passar por ali e foi até ali, porque ele estava com seu filho doente. E o oficial do rei pede ao Senhor: Senhor, meu filho está muito doente, por favor, apressa-te, vá na minha casa. E o Senhor então dá uma palavra dura. O Senhor diz assim: vocês têm um coração difícil, porque se vocês não veem o milagre acontecer, vocês não creem. Jesus está falando com a multidão. Jesus para, olha para ele e diz assim: pode ir para sua casa, o seu filho já está curado. O seu filho já está curado. Ele recebe aquela palavra do Senhor, e quando chega em casa, os empregados vão até ele, correm e dizem: olha, ele melhorou. Ele melhorou, ela melhorou. E quando Jesus envia sua palavra, tudo melhora. Será que Deus tem enviado a sua palavra dentro da nossa casa? Tem. Mas por que ela não tem funcionado na nossa casa? Porque nós muitas vezes mantemos esse livro sagrado fechado. Jesus tem enviado palavras de milagre à nossa casa? Está aqui. A semelhança da mulher virtuosa que examina uma herdade e adquire-a, é o que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Qual promessa que eu posso clamar a Deus para que se cumpra na minha vida? Aqui, aquele oficial do rei, uma pessoa de importância, ele reconheceu: eu preciso de alguém divino para resolver esse problema. Senão eu vou ter um morto dentro de casa. Senão eu vou ser um pai sem filho. Nós colocamos, irmãos, eu tenho ouvido nos grupos de oração, seja online ou seja aqui no grupo presencial, eu vejo a preocupação dos irmãos, o amor dos irmãos com os filhos. Às vezes nós encaramos problemas que doem muito menos na gente fazer aquilo do que deixar para eles fazerem. E eu tenho aprendido, irmãos, que Deus não vai fazer com que processos sejam anulados na nossa vida. Se você está passando por alguma situação na sua vida, fica firme e aguarda o processo de Deus acabar na sua vida. Como é que é a obra do Senhor na nossa vida? Ela é boa e ela é completa. Enquanto ela não se completar, você não vai ver a bondade do Senhor se manifestando. Estava hoje, agora há pouco, aqui com os irmãos, estavam fazendo serviço aqui na igreja. Aí uma moça chegou ali no portão, começou a chorar muito. Eu convidei ela para entrar. Ela falou: eu só preciso de uma coisa, pastor. Eu falei: o que foi? Eu preciso de uma oração. Aí eu chamei ela, perguntei, ela conversou, explicou o que estava acontecendo. Fizemos ali uma oração juntos, a presença do Senhor se manifestou. E ela saiu daqui aliviada. Mas é porque o pastor é gente boa? Não. É porque o Senhor continua operando, porque o Senhor é divino. E quando o divino se manifesta, tudo que está indo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o casamento, cessa. É por isso que o personagem central da história humana é o Senhor Jesus. É por isso que nós temos levantado a bandeira aqui da igreja, não é das doutrinas, mas é do Senhor Jesus. Nós somos servos dele, nós pertencemos ao reino dele, ele é o dono absoluto da nossa vida, por isso amamos o Senhor Jesus. Terceiro milagre que João narra, que está no capítulo 5, é o milagre da cura de um paralítico. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos aqui. Nós estávamos num grupo de oração, antes de eu falar sobre o paralítico, e nós estávamos aqui, aí uma irmã fez uma oração pelo filho que está fora do Brasil. Às vezes a distância dos nossos entes queridos, de nós, nos dá a sensação de que se eu estivesse mais perto dele ou dela, ele ou ela estaria melhor protegidos. Mas nós esquecemos que o Senhor é aquele que governa, não é uma cidade,
nenhum estado, nenhum país, nenhum planeta. O Senhor governa o universo. Meus irmãos, eu tenho uma luta terrível comigo. A luta de querer proteger aqueles que eu amo. É um fraco meu. E o Senhor já me fez quebrar o nariz algumas vezes, mostrando que não é do meu jeito, é do jeito dele. E eu quero falar para você que é pai, que é mãe aqui, olha, confia a vida dos seus filhos na mão do Senhor e abre a mão. Principalmente se você já ensinou as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, confia. Ele não vai se desviar, ela não vai se desviar. O único papel nosso é o papel de interceder. Já passou a hora do ensino, ele ou ela está com o coração endurecido para o ensino, só ora. Ora, porque aquilo que as nossas palavras não podem fazer, as nossas orações, o nosso joelho pode fazer. Foi por isso que o Senhor Jesus falou, olha, vai, seu filho já está curado. Se o Senhor Jesus enviar a sua palavra, a cura acontece, a libertação acontece. Jesus passando ali pelo tanque de Betesda, havia uma tradição naquele tanque. Aquele tanque não era bem frequentado. O texto sagrado diz que as pessoas que estavam no entorno do tanque eram os coxos, os paralíticos, os aleijados, os cegos, os surdos, os mudos, talvez algum leproso ali, de maneira disfarçada, sem se autodenunciar, com medo de ser apedrejado, porque o leproso não poderia estar ali, mas era possível que alguém cuja enfermidade ainda não tivesse tomado todo o corpo, mas estando por debaixo dos seus roupões, não aparecesse, mas estivesse ali também. E a tradição dizia que de tempos em tempos, um anjo do Senhor vinha e movia aquelas águas. E aquelas pessoas que pulavam dentro do tanque, ou que eram jogadas no tanque, eram curadas. Isso é o que a tradição dizia. Mas o texto sagrado diz que havia um homem que estava ali esperando há 38 anos. Há 38 anos. E quando Jesus desce até esse tanque de Betesda, parece que o Senhor Jesus foi ali só para ver esse homem. E o Senhor Jesus dá uma palavra de ordem. Depois de ter conversado com aquele paralítico, o Senhor disse: fica em pé. Eu quero ler esse texto. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Próximo versículo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce sempre outro antes de mim. Para um pouquinho, pastor, segura aí. Você já teve essa sensação de que alguém passou na sua frente? Não é ruim? Quando chega a sua vez, aí alguém vai na sua frente? Ou então você tem que ir lá para o final da fila? É só eu que passei isso? Alguém leva, encoraja aí o outro aí que está passando isso aí. Não é ruim? Tem uma música que diz: chegou a sua vez, chegou a sua hora. Acho que é música política isso, né? Porque na hora que chega a nossa vez, a alegria se manifesta. Mas olha o que ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E o texto sagrado deixa claro que aquele homem estava esperando há 38 anos. 38 anos, é muito tempo de espera. 38 anos é uma vida. 38 anos, esse homem ainda tinha muita esperança. Esse homem ainda tinha uma fé de que ele poderia ser agraciado pela bondade de algum semelhante em jogá-lo ali. Os irmãos imaginam aquele poço cheio de gente enferma. Na hora que o poço era movido de uma maneira sobrenatural, devia ser uma loucura. Está mexendo nas águas, e pula e joga, e todo mundo largava ele para trás.
Talvez eu esteja falando hoje com alguém que está sendo deixado para trás, que tem a sensação de que Deus esqueceu de mim, de quando será a minha vez. Mas olha o que a palavra de Deus está nos ensinando: Jesus é o Senhor do tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Assim como há tempo para nascer e morrer, há tempo também para nós alcançarmos as vitórias que vêm do Senhor. As nossas orações, elas têm tempo para serem respondidas. Algumas Deus te responde de imediato, algumas você demora alguns dias, algumas semanas, meses, até 38 anos. Você não pode perder a fé porque o seu milagre ainda não aconteceu. Você não pode perder. Você precisa confiar. O meu milagre vai chegar. Quarto testemunho que João dá acerca da divindade do Senhor Jesus está no capítulo 6, a partir do verso 1. Você lê em casa, depois que o que eu estou citando para você é bem conhecido nosso. Fala sobre a primeira multiplicação de Jesus dos pães e peixes. Se tem uma coisa que a humanidade hoje tem, de uma maneira geral, é fome. Eu não digo fome orgânica, eu estou dizendo fome espiritual. Nós vamos ter aqui 2 aulas extras na escola bíblica, assim que terminar o nosso estudo, de seitas e heresias. Como é que surge uma seita? Como é que surge uma heresia? Ela surge de 2 maneiras. Primeiro, a seita ou a heresia surge por causa de uma necessidade que é identificada. Alguém identifica uma necessidade, cria a sua própria filosofia, pega um texto da palavra de Deus, torce aquele texto e monta a sua doutrina herética. Assim nasce as seitas e as heresias. Um problema é identificado, uma necessidade é identificada, então como aquilo poderá ser uma fonte de lucro ou uma fonte de manuseio de poder para alguém que se envaidece em ter poder na mão, aquela pessoa vai e faz essa sandice, essa loucura. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus estava ali com a multidão, e João, ele tem o cuidado de dizer na sua narrativa de que haviam 5.000 homens. E nós aprendemos que os homens contados aqui nessa ocasião não eram os meninos e nem os velhos, eram os homens aptos para a guerra. João disse que havia 5.000. Isso significa, segundo aqueles que estudam a possibilidade de, quando houve a multiplicação dos pães e peixes, de aproximadamente o número de 15.000 pessoas terem sido ali pelo Senhor alimentadas. Eram só 5.000 homens, a narrativa de João diz. Mas os homens não estavam sozinhos. Tinha os velhos, tinha as crianças, tinha os juniores, tinha os adolescentes, tinha as viúvas, tinha as mulheres. Mulher não era contada. Quem deu valor à mulher foi o Senhor Jesus. E o Senhor chama os discípulos, pede os discípulos para que eles alimentassem a multidão. Ele sai, procura a semente para o milagre, encontra a semente para o milagre. Jesus abençoa a semente para o milagre e toda aquela multidão foi alimentada. E o que isso tem a nos dizer hoje? É que tudo aquilo que nós precisamos do Senhor, que é o nosso pastor, Ele vai prover. Se tem uma coisa que Deus lida muito bem, é com matemática. E Ele gosta de multiplicar as coisas que nós devolvemos para Ele. Diz que aquele rapazinho deu 5 pães, os 2 peixinhos, e o Senhor Deus simplesmente abençoou. O Senhor Jesus abençoou. Então, um paralítico, 38 anos, e naquela multiplicação dos pães e peixes, mais de 15.000 pessoas alimentadas. Será que Deus não pode prover aquilo que você está necessitando? Você já parou para pensar? Aquela multidão que saíra do Egito, com a mala e a cuia no deserto. Você não vê a narrativa
do Pentateuco de nenhum deles que morrera de fome no deserto. Diariamente o pão que desce do céu veio sobre Israel e eles se alimentaram do maná diário. Será que Deus mudou? Será que Deus está agora aquele velho com a barba branca, barrigudo, trono mambembe, cheio de teia de aranha? Ou será que Ele continua sendo o mesmo hoje e eternamente? Irmãos, nós precisamos mudar a visão que temos do Senhor. Precisamos ter uma visão mais madura de quem é o Senhor a quem nós servimos. Capítulo 6, João fala a respeito de Jesus andando sobre as águas. Você conhece bem. Jesus veio andando sobre as águas. Jesus, ele tem o domínio sobre as forças da natureza. Irmãos, nós passamos aqui nos últimos anos por 3 enchentes aqui em Vila Velha. Especialmente eu, pastora Rita, e que moramos ali no Joaquim, nós penamos com as enchentes que tiveram ali. A última foi a mais violenta. Que ano foi, pastor? 2013. Ficou feio lá. Compartilhei com os irmãos aqui que eu fiquei apavorado, porque no grupo da rua, um pastor da igreja presbiteriana postou naqueles dias fotos da igreja entupida de água, os bancos todos debaixo d'água, o som todo debaixo d'água. E naquele dia eu estava questionando algumas coisas ao Senhor. E naquele dia o Senhor havia me falado que na palavra dele, que o mesmo sofrimento que vem para o ímpio, vem para o justo. Que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce também para o ímpio. E o Senhor me trouxe paz naquela situação. Mas o Senhor, Ele não poderia ter impedido que houvesse uma enchente ali no Joque? Poderia. Mas o Senhor vem por caminhos que nós não entendemos. A palavra dele diz que Ele faz caminhos na tormenta. Eu estou acompanhando 2 famílias que estão passando por muita dificuldade, estão vivendo um momento de tormenta na família. Uma dessas pessoas eu aconselhei hoje: olha, tenha paz. É muito complicado quando você está bem falando com uma pessoa que não está bem para ela ter paz. Mas como instrumentos da paz, nós temos que semear a paz e motivar a paz e profetizar a paz sobre o outro que está na ausência da paz. Porque em algum momento da nossa vida, o dia mau vai chegar e o diabo que quer roubar a nossa paz, ele poderá ter algum sucesso, mesmo que seja por pouco tempo. Então o texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, o vento ficou violento e os discípulos ficaram apavorados, e o Senhor mandou o vento se calar e Ele ordenou que as ondas se acalmassem. E fez bonança. Você vê depois nos evangelhos paralelos os próprios discípulos falando sobre Jesus, apesar de conhecerem-no. Eles disseram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Se o Senhor Jesus tem poder sobre as coisas inanimadas, será que Ele não vai ter poder sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas carências? Ele tem poder. Jesus tem poder. Também João narra no capítulo 9 a respeito daquele cego de nascença. Depois você lê em casa, você sabe da história. Jesus curou o cego. Quando Jesus cura o cego, Ele está falando uma coisa para nós: que Ele tem o poder e Ele quer nos livrar do sofrimento. Você tem alguém na sua família que está doente? Com uma doença que para a medicina não tem cura? O Jesus que cura cegos e cura paralíticos, Ele tem um poder sobre a enfermidade. Nós temos que ter essa convicção, e essa convicção precisa nos acalmar. Você não pode perder a calma quando você recebe um laudo médico de alguém que você ama muito na sua família. Jesus cura. Jesus continua operando milagres na área da família. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma oração. Deus vai ouvir? Não sei.
não estou preocupado com isso, mas eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus abre a madre às mulheres que desejam ser mães. Eu creio nisso. Por último, irmãos, o Senhor, João narra a respeito da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. E o Senhor Jesus, ele mostra a sua divindade sobre o poder da morte. Primeiro, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele ressuscita Lázaro. Ele mesmo fez a sua própria ressurreição. E a palavra de Deus narra que quando ele foi ressurreto, muitos dos que haviam sido sepultados naqueles dias em Jerusalém também foram ressurretos juntos com a sua ressurreição. Isso nos diz que o Senhor Jesus, a quem amamos e servimos, Ele tem o poder não é só sobre a natureza, sobre as enfermidades, mas Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A nossa mente precisa crescer nesse sentimento e nesse conhecimento. Quando você tem consciência de quem é Jesus, você não terá mais nenhum tipo de surpresa que faça os seus pés balançar. Ele tem poder para ressuscitar mortos e Ele tem poder para ouvir o seu pedido de oração. O meu sonho como pastor da igreja é termos um número maior de pessoas aqui frequentando os cultos de oração. Porque se com um grupo tão pequeno nós temos obtido tanto, imagine se pelo menos 50% da igreja se envolvesse nos grupos de oração e se envolvesse em oração. João disse que ele era perfeito e sem pecados. João disse que os milagres que ele operou não se podia escrever de tantos os que foram. A palavra do Senhor diz nos evangelhos que ele prometeu estar com seu povo até o fim dos séculos. A palavra do Senhor diz que ele prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. E nós acreditamos nisso e anunciamos que ele está vindo para buscar a sua igreja. Mas eu quero ver com você rapidamente como é que a palavra de Deus fala sobre quem é Jesus. Por isso eu vou usar Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 12, diz que os seus olhos são como chamas de fogo. E os seus olhos eram como chamas de fogo. O capítulo 1, versículo 16 de Apocalipse diz que o seu rosto era como o sol ao meio-dia. Você já teve uma visão de Jesus assim? Você já se deu ao trabalho de imaginar quem é esse Jesus que João vê, cujo rosto é como o sol ao meio-dia? Ninguém consegue contemplar o sol ao meio-dia. Tenta olhar para o sol ao meio-dia e você rapidinho vai desistir dessa ideia idiota. João disse que quando ele vê Jesus, o seu rosto era como o sol ao meio-dia. Ele disse que o seu olhar era como chamas de fogo. Capítulo 19, verso 16, diz que no manto e na sua coxa, o Senhor Jesus tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz o texto sagrado. Ele, o Senhor, disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está dizendo que Ele é, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. Você já tinha lido isso? A gente só lembra quando Jesus declara que é o Alfa e o Ômega. E a gente não entende por que Jesus diz isso. Muitas vezes, irmãos, a gente para na vida assim, nas curvas da vida, e diz assim: agora não tem mais jeito, acabou. Eu ouvi essa semana, em 7 dias, pelo menos 3 pessoas me dizer isso: não tem mais jeito, acabou. Tem jeito. Tem jeito se Jesus entrar na história. Se Jesus entrar na história, aquele que é o início e o fim de todas as coisas, é Ele quem vai dizer
como vai terminar todas as coisas. Por isso a gente tem que enfiar o Senhor Jesus em tudo que é nosso. Consagrar toda a nossa existência a Ele, porque quando Ele entra, Ele muda a história. E esse texto diz que Ele, o que é, o que era e o que há de vir. E nós não tínhamos pensado na última sentença dessa frase, quando Ele mesmo se autodenomina que Ele é o Todo-Poderoso. Por isso o nome de Jesus é poderoso. Por isso nós devemos ter o cuidado quando formos falar esse santo nome, porque não é um nome qualquer. A Bíblia diz que é o nome que está acima de todo nome, porque é o nome santo, é o nome do Todo-Poderoso. Eu concluo dizendo, irmãos, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós oramos para que esse dia venha logo. Nós não precisamos que esse dia chegue para a gente declarar e para nós nos ajoelharmos declarando que Ele é o Senhor, porque nós já fazemos isso diariamente na nossa vida. Por isso, o nosso Jesus é o divino Jesus. E eu quero orar com você que está passando por alguma situação ou quer orar por alguém, venha rapidamente para frente, que eu quero abençoar a sua vida.